Deus e do fermento de Herodes. Já falamos tudo do fermento dos fariseus e eu comecei com a primeira parte falando do fermento de Herodes, não é isso? Hoje nós vamos agora falar o primeiro fermento dele, que é o fermento da política de Herodes. Mas antes nós vamos dizer o seguinte aos irmãos. Quando nós falamos sobre esse fermento de Herodes, ele tem o seu lado secularista. E quando nós atentamos, essa é a temática de hoje, a política secularista de Herodes. E quando nós atentamos para essa parte da política secularista, eu quero que os irmãos entendam bem uma coisa. O que é o secularismo? O secularismo é tudo aquilo que quer banir Deus, que quer tirar Deus de cena. É isso que é secularismo. Quando você escuta a palavra século, 40, 50, 100, aí é uma coisa. Agora, quando você escuta a palavra secularismo, você deve ter todo o cuidado. Porque, primeiramente, quando nós atentamos para essa definição, o secularismo se trata também de uma ideologia. É uma ideologia que, na verdade, deseja banir Deus do cenário humano, os seus valores, a sua crença. Então, essa é a definição do secularismo. A segunda coisa que nós devemos analisar é sobre os tipos de secularismo. Tem vários, mas eu vou apontar apenas 3. Na política. A primeira ideia é: a política é neutra e nós não queremos nada de religião. Mas se trata também de uma artimanha, porque a política não quer a religião e quer tirar a religião do Estado, mas ao mesmo tempo ela se intromete na vida religiosa da igreja. Então, muito cuidado, porque, como eu estou dizendo, é uma ideologia. Eles querem tirar tudo que é religião, tudo que é nome de Deus, tudo que é fé, e apagar com essa história de Deus no cenário humano. Irmãos, igreja, nós temos que ter todo o cuidado. Eu quero pedir às irmãs, eu quero pedir aos pastores, eu quero pedir à igreja, orem a Deus. Aqui no Brasil já começou isso. Retiradas de Bíblias de hotel, retiradas de imagens religiosas de prédios públicos. Ou seja, a gente pensa que é simplesmente aquela ideia: você vive a sua religião na sua casa. Não é isso não. A ideia é acabar com o nome de Deus no cenário humano. Vocês não sabem o que é um país aonde se tem milhões de pessoas naquele país sem uma igreja, sem falar na fé. Vocês não sabem o que é isso. Hoje no Brasil nós vivemos essa vantagem. Mas quem vai para alguns países aonde é proibido até evangelizar ou falar de Jesus para alguém? Existem países lá fora que, se você entregar um folheto para uma pessoa, você é preso. Você não pode incomodar ninguém. E isso está querendo chegar no Brasil. E a igreja, ela tem que estar preparada, porque missionários morreram para esta igreja chegar até aqui com a fé verdadeira em Cristo Jesus. Mas o secularismo é uma ideologia que quer fazer isso. Então, em primeiro lugar, tem o lado da política. A segunda coisa sobre o secularismo é o lado filosófico. Quando você atenta para esse lado filosófico, eles querem viver a vida sem Deus. Não querem Deus na universidade, não querem Deus na escola, não querem a ideia de fé, nem de Bíblia, nenhuma repartição pública. Eles querem tirar Deus de cena. E vem o pior, vem também o secularismo militante. Quando você atenta para esse militante, ele não só defende a neutralidade, mas o militante, ele quer retirar a influência da igreja no meio da sociedade. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque isso aqui tudo é o fermento político.
Olha, nós falamos do fermento do fariseu, que está dentro do campo da religiosidade, mas o fermento de Herodes é o fermento da política, é o fermento da filosofia, é o fermento da ideologia. Aí você que é pai, olhem para cá, você que é pai, às vezes acha que isso não é nada, mas na escola tem um professor que tem a ideologia de gênero, na escola tem um professor que tem a ideologia marxista, na escola tem um professor que tem uma ideologia comunista. O comunismo varreu milhões de pessoas da face da terra, e eles chegam de modo sutil e vão envenenando com um pouquinho de fermento velho, o fermento da ideologia, o fermento político, o fermento da sexualidade errada. Olhem para mim aqui, igreja, não é hora, eu li de um autor, que não é hora mais de brincar com os nossos filhos. Antigamente a gente dava bonequinha para a filha, dava um carrinho para o filho, agora tem que dar é Bíblia, porque lá fora eles estão ensinando a criança a pegar em pênis de adultos no meio de uma sala de aula. Eles estão ensinando que ninguém tem sexo, cada um faz o que quer. Eles estão ensinando que o pai e a mãe mentiram para você, você não é nem macho e nem fêmea. E eu vou dizer, a igreja pula aqui dentro, corre aqui dentro, mas está despreparada para enfrentar isso. Mas eu estou aqui dizendo que Jesus disse: acautelai-vos do fermento de Herodes. Nós vamos dizer aqui esta noite que nós já temos o escudo da fé. Levante a tua Bíblia. Nós temos o escudo da fé. Oh, glória a Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Está lá em Efésios 6. Tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Sabe o que diz Mateus 16:18? E as portas do inferno. Mas para a igreja lutar contra o inferno, a igreja precisa estar preparada. Judas 3. Batalhai pela fé. Será que você sabe batalhar pela fé? Você sabe responder aos desmandos do mundo? A essa filosofia diabólica que está entrando por aí? Então muito cuidado, irmãos. Olhem para cá. Quando vocês não imaginam o que é um homem sem Deus, o que é uma pessoa sem Deus. Salmo 14. Dizem os nécios nos seus corações: não há Deus. Todos se tornaram Pode colocar Salmo 14 primeiro. Se tornaram abomináveis. Olha aí, não há Deus, tem se corrompido. Porque o ateu, o incrédulo, a mente dele é corrompida. Ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de nada, e ele se tornou o quê? Abominável em suas obras. E não há ninguém que faça o bem. Querem ver mais como é o mundo sem Deus? Romanos 1:21, coloque aí na tela, só para os irmãos observarem. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes, em seus discursos, desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha, prossegue aí. Olha o que diz a Bíblia. Dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? São esses loucos que estão dizendo que a família não presta. São esses loucos que estão dizendo que a igreja é fanática. Sabe por que nós somos fanáticos? Porque nós não andamos desesperados por bebidas, por drogas, por nudez, por traição, por imoralidade. Sabe por que nós somos fanáticos? Porque nós não roubamos caixa, nem cofres públicos do governo. Sabe por que nós somos fanáticos? Porque entramos no templo como esse e levantamos as mãos, dando glória para Deus e para Jesus Cristo. Mas nós vamos continuar assim. Quem vai continuar assim? Quem vai continuar dando glória a Deus? Quem vai continuar dizendo que Jesus é Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Eu quero dizer para a igreja: você pode morar na Babilônia, pode até ser empregado na Babilônia, pode até servir o rei da Babilônia, pode ganhar o dinheiro da Babilônia, mas no dia que o Nabucodonosor tentar mudar, alterar, modificar a tua fé, diga para ele: pode acender fornalha, pode botar o que quiser, mas nós não adoraremos outro Deus, a não ser o Deus vivo e poderoso.
Oh, aleluia. Eu estou orando, irmãos, e vendo o cenário do Brasil. Vocês estão vendo essa briga aí política, vocês estão vendo essa discussão na internet, vocês estão vendo censura, vocês estão vendo a aprovação de leis contrárias, vocês estão vendo a remoção de coisas espirituais, e vocês estão vendo os discursos, vocês estão vendo a minoria prevalecendo. Não é hora de brincar, a igreja. Sabe o que a igreja tem que fazer hoje? Tem que fazer como a igreja primitiva, se trancar nos templos. É hora de mais vigília, é hora de mais Bíblia, é hora de mais oração, é hora de mais consagração, é hora dos pastores chorarem, é hora da igreja chorar. Vem uma avalanche do diabo aí, mas a igreja que está preparada, ela vai ficar de pé, ela vai ficar de pé por causa da palavra. Aleluia. O fermento de Herodes é perigoso. Mas eu quero mostrar aqui para vocês 4 coisas, ou 3 coisas sobre o perigo do secularismo. Primeiro, o secularismo não tem moralidade. O que acontece? Não tem absolutos. Enquanto nós pregamos verdades absolutas, o secularismo não aceita verdades absolutas. Tudo é relativo. O que é verdade para você pode não ser para mim. E se é dessa forma, se alguém achar que a Bíblia é boa, problema dele. Mas se ela achar que ele não vale nada, que ela não vale nada, também você tem que respeitar o direito dele. Vivemos em um mundo onde não há mais absolutos. Isso é tão sério, gente, que se o homem achar hoje que é um jumento, a sociedade tem que respeitar ele como jumento. Por isso que a Bíblia está dizendo aí, se tornaram loucos. Você imagina um homem, o pastor triscou em mim no aeroporto internacional, um homem com uma bonequinha nos braços, ele com pipo, e segurando a bonequinha, botando ela para dormir. Se fosse um crente hoje, ia dizer, isso aí é coisa de crente, é doido, é fanático. Eu estive conversando com a filha de um pastor lá nos Estados Unidos. Ela disse, pastor, a menina chegou e a mãe dela disse que o nome dela era fulana. Mas na escola ela disse, meu nome não é isso. E botou o nome do animal. Sabe como é que a professora chamava ela? O nome do animal. É um mundo louco, gente. É um mundo que está perdendo as noções das coisas. É um mundo sem verdade. Cada um tem a sua verdade, mas a igreja ainda vai continuar dizendo, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Como diz João 14:6. Hoje não tem mais verdade, o que vale é a opinião de cada um. Não tem mais absolutos, acabou. A outra coisa, uma vida pública sem Deus. O cristão agora, olhe para cá, tem que se calar. Você tem que se calar. Você tem que se calar. Porque agora é viver a vida pública sem Deus. Ninguém pode falar em religião, ninguém pode falar em Deus, ninguém pode falar em fé. A Constituição Federal dizia, cada um tem direito de seguir a religião que... Mas agora eles estão mudando tudo. Não podem mais incomodar ninguém com a sua religião. Primeiro, não é verdade. E a terceira coisa, agora aqui vem o mais sério. A terceira coisa, uma educação contrária à fé. Cada pai agora tem que olhar os livros dos seus filhos. Cada pai tem que saber o que o filho está aprendendo na escola. Porque você não sabe qual é o conteúdo que está vindo para o seu filho. Você não sabe o que está vindo aí para o seu filho. E eu vou dizer uma coisa que eu estava pensando quando eu estava meditando nessa palavra. Se a igreja se calar, se a igreja não abrir a boca, e nós pastores, tudo que é podridão do mundo vai tomar conta do Brasil. Mas eu estou conclamando os pastores e a igreja para nós continuarmos bradando e dizendo que Deus é o Senhor.
Não se cale. Diga aí para o seu irmão que está ao seu lado. Não se cale, irmão. Diga para ele. Diga aí, missionárias. Não se calem. Não se calem. Vocês sabem o que vai acontecer? Olhe para mim aqui. Se a igreja se calar, nós não temos nada a ver com quem quer ser o que quiser. Agora, calar a voz da igreja, não. Irmãos, o mundo está podre. Diga isso bem forte comigo. O mundo está podre. Cadê a igreja? O mundo está podre. Só tem uma coisa que pode barrar a podridão. Quem é? E a igreja, Jesus disse que a igreja é o que na terra? Vamos, igreja. A igreja é o que? Sabe por que a podridão não tomou conta ainda? Porque ainda tem crente gritando nos meios das ruas, dizendo: Jesus liberta das drogas, Jesus liberta do crime, Jesus liberta da sem-vergonhice. Receba o poder de Deus nesta noite. Receba a autoridade de Deus esta noite para bradar contra o inferno. Sabe o que eu estou achando? Que tem hora que Deus vai mandar mesmo, pastor Albert, uma sacudida no Brasil. Porque tem muito pastor brigando entre si. Tem muita guerrinha entre nós. Tem muita gente competindo. Aí eu quero ver quem é que vai ficar pelo nome de Jesus. É quando a cabeça rolar. Eu quero saber quem é que vai ficar. É quando a perseguição continuar. Mas eu acredito que ainda vai ficar crente na terra, dizendo: nós somos sal da terra. Cadê o sal? 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vocês se lembram de Romanos 12, primeiro, verso 2: e não vos conformeis com este século. Diga bem forte, igreja. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de... A palavra conformar é amoldar-se. Tem crente que agora fica: é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, isso ia acontecer mesmo. Tu estás no mesmo discurso deles. Muda teu discurso, rapaz. Muda teu discurso, mocidade. Muda teu discurso, obreiro. Eita glória. Eita glória. Eita glória. Pega teu celular. Use isso aqui agora, levanta teu celular aí. Pega teu celular a partir de hoje, a partir de amanhã. Levante aí teu celular. Levante, consagra ele, irmão. Não fica na pornografia, não. Pega ele, manda uma mensagem para um amigo teu, para uma amiga tua. Ninguém vai calar a igreja. Diga: Jesus é quem salva, Jesus é quem cura, Jesus é quem liberta, Jesus é a vida, Jesus é a paz. Vamos encher o Brasil de Jesus. Vamos encher o Brasil de Jesus. Deixa de estar fofocando em celular. Deixa de estar batendo briga ou boca em celular. Fale de Jesus. Quando nós lemos, pastor Balbino, Atos 5:29, Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus. Está aí. Hoje tem crente, irmão. Hoje tem crente, tem esposa de pastor, tem pastor que aí fica dizendo: olha, cuidado com o que tu fala, porque tu pode ser preso. Tá cheio. Larga a tua carteira de pastor. E a irmã também, diga para o teu marido: meu marido, vamos vender pepino. Vamos botar uma banca na feira e vamos se calar, porque nós vamos ser amordaçados. Mas eu acredito que ainda aqui tem homens e ainda tem mulheres. Oh, glória a Deus. Eu estava, pastor Douglas, passeando em uma avenida lá em Londres, e eu vi um velhinho com um megafone, do jeito do Clebson Bandeira, mais ou menos uns 70 anos. E aí eu parei, tinha uma senhora, e a moça ficava aqui, o velhinho pregando, ela entregando folheto, um rasgava, o outro, ela entregando folheto, o cara virava. Aí ela entregando folheto e o cara xingava o velhinho.
E eu fiquei observando aquilo, um velhinho sozinho na praça, numa avenida, em um país onde o ateísmo está dominando. E eu perguntei para aquela senhora, ela falava espanhol, e eu perguntei para ela, eu disse: minha senhora, ela disse: ele já foi para a cadeia, não se conta as vezes que esse velho já foi preso. Aí eu disse: mas por que ele continua? Ela disse: é porque ele disse que vai morrer pregando o evangelho. Pregar em congresso é fácil, irmão. Pregar em evento de crente é fácil. Agora bota a boca no presídio, bota a boca no meio do ateu, bota a boca no meio do congresso. Eu acho vantagem dessa Lindalva, viu? Você vê ela cantando aqui, vê ela pulando aqui. Hoje o pastor Jandrei botou um vídeo dela aí. Onde foi que tu viu aquele ali? Lá no terminal. Ela estava com quem lá? Com quem? Diz aí, ela estava com quem lá? Só com Jesus. Aí às vezes até eu fico aqui orgulhoso. A minha área está crescendo, não é assim? Crescendo por causa desses crentezinhos aí. Evangelizando de noite e de dia. Rapaz, ele botou, eu fiquei lá em casa hoje, que eu não saio de feira, e ele botou e eu fiquei olhando, meu Deus. Irmão, tem muita gente querendo ser grande, tem muita gente querendo cantar, tem muita gente querendo pregar, tem muita gente querendo escrever, só para se amostrar. E é só aqui dentro, é só com o negócio de convenção, é só com o negócio de ser grande. Rapaz, bota a tua boca na rua, rapaz. Vai expulsar cão lá fora. Vai dizer para o Congresso Nacional todinho que eles precisam de Jesus. Aleluia. 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 Deus está renovando o crente aqui esta noite, obreiro aqui esta noite, para ter autoridade de Deus, para pregar a palavra, entrar em boca de fumo, entrar na rua. E outra coisa, irmão, tu só morre no dia que Deus quiser. Eita glória. Aleluia. 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 Eu louvo a Deus. Nós temos aqui, olha, culto das mulheres toda segunda-feira. Toda segunda-feira que nós os pastores temos a nossa reunião, mas uma segunda é aqui na igreja e outra segunda é nós também na rua. É por isso, nenhum crente aqui pode dizer os pastores no evangelismo. Tem alguns que não vão mesmo. Que eu não vou passar a mão em ninguém aqui. Não é isso? Mas tem a maioria que vai. Cedinho está lá, mas nós andando na rua, na feira, entrando por todo lado, pregando o evangelho. Nós fomos chamados, foi para isso, irmãos. O Herodesão está lá fora, tá ou não está? Pronto, o Herodes está lá fora. Primeira coisa que eu quero dizer sobre Herodes, quando você atenta para o fermento de Herodes, digam comigo bem forte: astúcia, ambição, crueldade. Esses são alguns dos fermentos que eu vou começar agora. Mas ele começa a governar de 37 até 4 antes de Cristo. Esse homem, ele chegou ao poder com o apoio do Senado romano. Herodes o Grande era idumeu. E ele não tinha muita boa aceitação porque era misturado, não era judeu puro. E se vocês analisarem, além da origem dele, ele também, a própria história mostra. A segunda coisa sobre esse homem
é que ele dava todo o apoio ao poder de Roma e temia Roma, que era o poder que o havia colocado, através de políticas sujas. Era esse Herodes. Herodes subiu ao trono com apoio do Senado romano, de Marco Aurélio. Ele subiu ao poder também com apoio de César Augusto. E quando você atenta para esse homem, ele era um político esperto. Ele dava água, ele dava pão em tempo de fome e sede para o povo. Mas não era porque ele quisesse o bem. Era a política do circo, do pão e circo, para agradar. Tem muito político que dá pão para nós, que dá água, e a gente pensa que é vantagem. Herodes era esse político. Respeitar as autoridades é um dever nosso, sim ou não? Está lá em Romanos 13. Toda autoridade é constituída por Deus, mas a igreja não pode viver da política de pão e circo. O pastor não pode se beneficiar de coisas políticas. Ele pode votar, ele pode apoiar um candidato dele, ele mesmo, porque ele também é um cidadão, mas ele não pode negociar a igreja, ele não pode vender voto da igreja, ele não pode garantir que a igreja vai votar em A ou B, porque todo crente é livre para votar em quem quiser. Agora também tenha cuidado, irmão, não vote em partido que apoia aborto, que apoia a miséria, que apoia a droga. Deixa também de ser um crente besta. Ele me deu uma geladeira e teu filho está comprando drogas. Hoje vai ser assim. É dever de todo candidato trabalhar pelo bem. Você não deve nada para candidato, porque você deu um voto pelo bem da nação. Ele me ajudou, é dever dele. Aí tem irmão que vota e vota em tudo que não presta. Respeito todos os candidatos, mas não respeito o candidato que é contra a família. Eu não posso defender isso. Respeito toda a autoridade, mas não respeito quem é a favor de aborto. Quer legalizar droga, quer legalizar prostituição, quer legalizar ideologia de gênero. Eu não vou nunca desrespeitar uma autoridade, mas eu vou dizer, pastor Balbino, meu querido, eu lhe honro, lhe respeito como autoridade, mas seus princípios são contrários à minha crença. Vocês nunca vão me ver aqui, eu batendo boca ou desrespeitando uma autoridade. E recebo tudinho aqui. Porque são o quê? Autoridade. Agora eu recebo. Mas na hora que termina, pastor Iaís, meu querido, eu não sou da sua linha. Eu disse para um que veio aqui. Eu disse para um, pastor Iaís, meu querido, gostei de você. Você é simpático. Pena que a sua linha não é a minha. E o que a gente faz para ajeitar? Eu disse, tu sabe. Porque também tem que fica, maldição, é uma desgraça. Não. Tu não precisa andar amaldiçoando ninguém. Seja um crente educado, é assim ou não é? Porque tem crente que é saliente. Quando eu falo aqui de política, tem um pessoal aí também que quer me queimar. Aí pegaram um vídeo meu a metade e cortaram. Aí fica esse pastor, é isso, eu sou servo de Deus, rapaz. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou profeta da palavra. Esses que ficam aí dizendo, recebe a autoridade que já teve 5, 6 mulheres, fica comendo até dele. Porque também tu tem que prestar atenção nisso. João Batista dizia para o rei Herodes, dizia, não te é lícito possuí-la. Quem é de um aí que é amigo de prefeito, de um governador, que quando ele termina diz assim, governo, o senhor já largou a sua mulher?
O senhor está sendo raparigueiro, né? Quem é? Quem é que diz? Nenhum de nós. Aí quer fazer gracinha. João Batista, né? Ei, não tinha listo? Por causa disso ele perdeu a língua. É, porque tirou a cabeça, perdeu a língua para lá. É assim não? É. Meus pastores, eu vou dizer, eu estava preparando isso aqui de joelho, que eu preparo de joelho. E eu estava meditando, isso aqui é muito sério, viu? Vocês, Alistair McGrath, ele diz numa obra que ele escreveu, ele diz que quando entrou a modernidade ainda era bom, porque a modernidade ela tinha um centro. Mas ele diz que a pós-modernidade é tudo descentralizado e acaba com a unidade. Enquanto tinha porque no período, pastor João Batista, quando veio o iluminismo e veio a modernidade, eles disseram só o seguinte: a religião fica para lá. Entenderam? Quem quisesse a religião ficava para lá. Mas agora na pós-modernidade não tem absolutos, não tem verdade. E outra coisa, cada religião tem a sua, e eu tenho que respeitar isso aí. Aí o que acontece? Nisso, a Bíblia também não é um absoluto, porque ninguém tem a verdade. Irmão, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Aí o secularismo fez o quê? Entrou. E o que o secularismo quer fazer hoje? Calar a tua voz. Tu quer ser crente? Seja crente só na tua casa. Tu quer falar de Jesus? Fale só dentro da tua casa. Um pastor disse agora para mim nos Estados Unidos. Eu disse: por que o senhor não prega aqui na rua? Não, se a gente pregar é preso. Tem países aí que libera a igreja, legaliza, mas ela só pode abrir se ela tiver uma acústica que nem de fora um mosquito você escuta a zoada dele. Não é assim? Aí pronto. Irmão, se prepare para ser crente mesmo. Estou logo avisando para ti. Agora, Balbino, esse Herodes, ele era inteligente. Ele, para conquistar os judeus, o que ele fez? Reformou o templo, que dizem que era a maior maravilha, que quem não conhecesse o templo dos judeus, nunca tinha visto nada no mundo. Era tão belo que os judeus foram chamar Jesus para ver a beleza do templo. E esse Herodes não valia nada. Pensa num cabra sem vergonha, bandido, malandro. Vocês vão ver aqui, irmão. Mas ele era um bom político. Reformou o templo para agradar quem? Os judeus. Construiu o porto de Cesareia Marítima, o palácio de Massada, a fortaleza de Heródion, e era construir arqueduto, era um cara inteligente. Mas por que Jesus não elogiou ele como político? Mas desfez dele e disse assim: acautelai-vos. Fiquem atentos, porque o Herodes, eu não vou pregar isso hoje, é na próxima. Ele tinha 4 tipos de fermento na vida dele. 4 tipos de fermento. Homem bandido, irmão. Homem bandido. Pastor Zéu, e por que o senhor está dizendo que ele é bandido? Vamos lá. Por que ele era dominado pelo secularismo? Digam comigo bem forte: sede de poder, ganância, crueldade, sujo, maléfico, grandes crimes. Irmãos, vamos lá. Primeiro, vocês se lembram de Mateus capítulo 2? Os magos chegaram para Herodes e perguntaram como? Onde vai nascer o... Vamos lá, diga vocês só essa palavrinha. Onde vai nascer quem? Olha aqui, preste bem atenção. Olhe para o irmão aí e diga para ele: cuidado com quem tem fermento de poder.
Tem pessoas, irmãos, que quando elas veem que vão perder o poder que ela tem, elas te matam. É um negócio ruim, irmão, isso aqui. Aí eu fui pensar, por que Jesus disse, tem cuidado com o fermento? É porque esse fermento, ele entra. O fermento aqui é a ganância. Tem gente que se perder uma cadeira dessa aqui, eu vou até mandar tirar essas. Eu vou mandar tirar essas duas aqui. E eu vou botar dessa dali mesmo. Eu estava pensando lá em casa. Para ninguém pensar que eu tenho cadeira de chefe aqui na igreja. Cadeira de poder, tem irmã que se ela perder o ciclo de oração. Mas rapaz, eu conheço, eu nasci foi dentro de igreja. Eu já vi irmã que quando tiraram ela, o pastor diz assim: irmã, a senhora já serviu muitos anos. Dá uma chance para outra, rapaz. A senhora já serviu 30 anos, vamos botar agora uma. Irmã, ela vira o diabo. Vira o diabo. E agora está entrando uma vergonhice na igreja. Sabe qual é? Prazo de validade. Ah, você não vira ainda não? Pastor, é o seguinte, eu vou sair daqui. O meu tempo aqui acabou. Prazo de validade na igreja. Hã? Porque rapaz, eu estou dizendo porque já vários chegaram para mim. Eu já senti que o meu tempo aqui seria bom se acabasse na terra. Porque se o teu prazo de validade aqui acabou, é melhor tu ir para lá. Para não se perder. Irmão, mas tem meu tempo nessa igreja, Deus me revelou. Deus não te revelou nada, mentiroso. Eu nasci na Assembleia de Deus, irmão, me cresci na Assembleia de Deus, fui criado na Assembleia de Deus. Aí de repente eu começo. Eu agora senti que é o meu tempo de eu sair da Assembleia de Deus. A Bíblia diz assim, irmão, para Timóteo: eu sei da tua fé, habitou na tua mãe, na tua avó, habitou em ti, e está aqui todo dá um bom testemunho de ti, rapaz. Nós não somos crente em cargo, nós não somos crente em posição. Nós somos crente em Jesus Cristo. Mas olha para cá. Disseram para Herodes: olha, está vindo aí um rei. Foi o que Herodes fez? Ei, não, ficou doido. Como é? Que negócio? Onde é? Onde é? Que rei é esse? Tem a profecia. O homem era paranoico, olha para cá. O homem era paranoico, doido pelo poder, grandeza, ambição, e ele ficou doido. A Bíblia diz que ele se perde. Vamos ver na Bíblia, bota aí, Mateus 2. Tá aí, cadê? Olha aí, e Herodes ouvindo isso. Eu já estou ficando velho, eu não posso perder essa cadeira. Eu vou botar meu neto, e o neto às vezes não presta para nada. Só por causa do se perturba. Deus disse para Josué: eu já tenho homem, para Moisés, eu já tenho homem que eu vou colocar na. Se preocupa com isso aqui não, irmão. Eu não sou dono disso aqui. Essa igreja tem um dono. Se preocupa, pastorzão, em preparar seu sucessor. Eu vou me preocupar que aqui na empresa, aqui é a igreja. Meu sucessor. Às vezes eu preparo meu sucessor com diploma de administração, de teologia. Aí eu boto. Irmão, tem pessoas que dizem assim: ninguém é insubstituível. Deixa eu dizer aqui para vocês: ninguém vai ser o Oziel. No dia que eu morrer, acabou o Oziel. Agora Deus tem um outro melhor para botar no lugar do Oziel. É assim ou não é? Não pense você. É porque, irmão,
Irmão, se a irmã sair daí da frente, saiu, acabou. Nós enterra ela e pronto, e aparece outra. Pode não fazer do mesmo jeito, mas faz melhor. Não foi? Eu tenho 7 mil, rapaz, reservado aí. Só na hora. Pronto. E o Mardoqueu disse para Esté: tu pensa bonita? Está lá no quarto, não foi? Tu pensa que tu ficar caladinha aí, tu vai escapar? E outra coisa, Deus talvez te botou aí para isso agora. Mas se tu não levantar uma unha, de outro lado ele vai mandar livramento. Eita glória, levante a mão e diga: isso aqui é de Deus, rapaz. Irmão, o que vai ser dessa obra sem você? Ela vai andar do mesmo jeito. Tu vai embora, aí pronto. Aí aqueles que são apaixonadinhos, fica ali por um dia, né, assim, pronto, aí vai para ver sei para onde, nunca mais presta. Mas os cantinhos sinceros, todo dia estão aqui, glorificando a Deus. Tem igreja aí que eu visito no Maranhão, aí quando eu chego lá está o velhinho. Eu já posso ainda estar aqui, estou, pastor, aguardando Jesus. Aí é que é bonito, irmão, é que é crença. O Herodes, quando ouviu, ele ficou como? Perturbado. Tem irmã que não dorme, tem irmão que não dorme. Meu Deus, vão tomar minha cadeira amanhã. Eita, eu estou vendo que o pastor já está botando o nome da irmã Filipa. Meu Deus. Aí começa, aí vai fazer politicagem. É assim ou não é? Tranquiliza que isso aqui é de Deus. Isso aqui é de Deus. Ele se turbou, irmãos. Aí ele chamou os magos, não foi? Como é? Tem isso aí? Tem a profecia. E chamou os escribas, chamou os fariseus. O bicho não era crente, mas gostava de teólogo. Porque tem gente que não é crente, mas gosta de Bíblia. Tem gente que não é crente, mas gosta de profecia. Tem gente que não é crente, mas gosta do louvor. Campeão, vencedor, tu vai vencer, não é assim? Pronto. O que teve de irmã aí profetizando, dizendo que fulano de tal ia vencer, e não venceu nada. A igreja, irmã, ficou envergonhada em muitas coisas, porque a igreja não se posiciona. Nós não temos que anular ninguém, nem passar a mão em ninguém. Aqui é do jeito que Deus quer. Pronto, quando chega aqui uma pessoa, pronto. Olha, quando chega aqui, vocês sabem. Está aí o prefeito da cidade, é o Braide. Eu gosto dele. Pronto, na hora que ele chega aqui, eu disse: meu prefeito, como é que está? Agora pergunte para ele: pastor Zé está me pedindo isso aqui, pastor Zé está... Não tem isso. E aí sabe como é que eu oro? Senhor, abençoa São Luís. Muita gente precisa de emprego. Muitos pais de família. Abençoa, Senhor. Ajuda, Senhor. Dá graça. Orienta o prefeito. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2 que nós temos que orar pelas autoridades para que nós tenhamos paz. E para que eles tenham boas políticas. Esse é o meu dever. Aí o Herodes, eu vou falar só desse daí. Vocês vão ver, irmão, esse cabra é tão ruim. Vou mostrar o tanto de gente que ele matou. A próxima terça. Mas eu só vou falar essa. Doutores, aí os escribas e os fariseus, os escribas disseram: olha, tem a profecia mesmo. É verdade. Herodes. Aí eles: não me diga um negócio desse. É verdade. E está aqui, tu, Belém. É fraco. Não é isso? Está aí. Está lá. De ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Aí ele chamou o mago, não foi? Bicho ruim, irmão. Magos, eu consultei, tá certo. Eu quero adorar esse menino. Quando vocês acharem ele, diga que eu quero ir fazer um culto de ação de graças. Juntamente com vocês. Porque vocês vão ver, o último que eu vou falar aqui dele é a piedade falsa. Tem irmão que diz: pastor, eu gosto do fulano, que ele é assim, ele não é crente, mas é gente tão boa, é quase crente. Vai nessa não, irmão. Rapaz, tu não é crente, não é assim? Eu gosto de tu, mas tu não é crente. É assim. Tu não é crente, eu estou sabendo aí, tu gosta de cachaça, de mulherada. Mas tu é um bom trabalhador, tu é uma boa pessoa, tu é um bom político.
mas tu é da bagaceira. É assim. Esse crente também, tem muito. Aí o Herodes, eu vou adorar. Irmãos, por isso que eu estou dizendo que quem cuida da obra é Deus. Os magos foram, quando chegaram lá, viram o menino. E viram que o menino era Jesus. A Bíblia diz que eles tiraram o quê? Os presentes. Quais foram os presentes? Ouro e mirra. E adoraram. Mas aí a Bíblia diz, por revelação divina. Era, volta, Herodes quer matar o menino. E os outros magos voltaram por outro caminho. Porque quem vive debaixo de revelação divina, o Senhor guia. Quem glorifica a Deus? Eita, irmão. Na outra não falar dos outros venenos desse bicho ruim. Irmão, vocês vão ver o tanto de crueldade desse homem aqui que vocês nem imaginam. E o fermento de Herodes está aí. Porque quem tem Deus não se perturba com nada. Vocês se lembram Daniel 6, quando assinaram a escritura, invejosos, fermento da falsidade? Como foi que Daniel ficou quando soube que a escritura estava assinada? Ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Ele ficou perturbado? Não ficou perturbado. Ele não ficou desesperado. Ele foi orar. E Pedro lá na cadeia, em Atos 12, ficou perturbado? Não, ele deveria orar a noite toda. Ele foi fazer o quê? Porque lance sobre ele a tua ansiedade, e ele é quem cuida de vós. Fiquemos de pé. Há alguém nesta noite que deseja aceitar a Cristo como Salvador? Venha. Jesus te ama. Jesus te chama. Oh, mas é bom, irmão, servir a Deus. Hoje a mensagem, irmãos, é profética. É para nós sairmos daqui com autoridade.